Existem pessoas, e existem pessoas especiais, aquelas que podem mudar o curso de sua vida para sempre, quando você as conhece. Foi isso que aconteceu com David quando ele conheceu a mulher especial, Abigail. Esta história se passa após a perda de seu mentor Samuel, conforme registrado em 1 Samuel 25, versículo 1. Após o falecimento de Samuel, todo Israel se reuniu para lamentar a sua partida. Após o funeral, David partiu e se dirigiu ao deserto de Parã, como registrado em 1 Samuel 25, versículo 2 a 3, na Bíblia Amplificada. Nessa época, em Maom, vivia um homem chamado Nabal, cujos negócios e riquezas estavam em Carmelo. Ele possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Nabal estava no meio de tosquear suas ovelhas em Carmelo. No entanto, por mais ricas que fossem suas posses, sua personalidade era tão áspera quanto suas transações comerciais. Ele era conhecido por ser duro e malicioso em seus tratos. Abigail, por outro lado, esposa de Nabal, destacava-se por sua inteligência e beleza. Embora casada com um homem de caráter duvidoso, ela era um contraste notável. Há 4 tipos distintos de riqueza: o que possuímos, o que fazemos, o que sabemos e, o mais importante, quem somos e no que acreditamos. As verdadeiras riquezas residem no caráter. Nabal possuía abundância material, mas sua riqueza estava apenas nas coisas que possuía, uma forma de riqueza superficial e vazia. Era a época de colheita para um criador de ovelhas, um momento de generosa hospitalidade e celebração. A tosquia das ovelhas era marcada por festas e comemorações. O nome Nabal revelava sua natureza, já que significava insensato em hebraico. Os nomes na antiga Israel frequentemente refletiam o caráter das pessoas, e Nabal certamente personificava esse significado. Em contraste com o marido, Abigail possuía não apenas beleza marcante, mas também profunda perspicácia. A Bíblia a elogia ao afirmar que ela era bela. Esse elogio raramente é aplicado a outras mulheres na Bíblia, sendo reservado para figuras como Raquel e Esther. Como uma mulher tão notável como Abigail acabou ligada a um homem como Nabal. A notícia chegou a David no deserto, de que Nabal estava tosqueando suas ovelhas. David enviou 10 jovens homens para levar saudações a Nabal em seu nome. A partir daqui, nossa história se desenrola em uma série de eventos que exploram os relacionamentos e as escolhas dessas personagens. As palavras de David chegariam assim: tenha uma vida longa, que a paz esteja contigo, em tua casa e sobre todos os teus bens. Ouvi dizer que tens tosqueadores. Os pastores que estiveram conosco não foram prejudicados, e nada lhes faltou durante o tempo em que estiveram em Carmelo. Pergunte aos teus jovens, e eles te dirão. Portanto, peço que meus homens sejam bem recebidos por ti e tratados com bondade. Estamos aqui em um dia de festa, e gostaríamos que nos oferecesses o que tens à mão, para os teus servos e para teu filho David. Os jovens de David falaram a Nabal com essas palavras em nome de David. Eles aguardaram e então reforçaram: por favor, ofereça aos teus servos e a teu filho David o que tiveres à mão. David fez essa solicitação porque havia prestado um serviço valioso a Nabal, protegendo seus rebanhos dos ataques filisteus. No entanto, isso não era um esquema de proteção, mas um serviço genuíno. David não havia exigido pagamento anteriormente. Ele aguardou o momento apropriado, quando Nabal estava prosperando com a tosquia das ovelhas, para fazer seu pedido. Enviou 10 jovens homens como mensageiros, demonstrando sua cortesia e consideração. Eles transmitiram saudações de paz e amor, para que Nabal não fosse pressionado pelo medo ou intimidação. Nabal foi lembrado dos serviços prestados por David. Este não era um mero acordo comercial, mas uma conexão que havia sido forjada durante tempos difíceis. David havia protegido os pastores e rebanhos de Nabal, demonstrando sua bondade e lealdade. O pedido de David estava em total conformidade com os costumes e tradições da época de colheita e tosquia de ovelhas. David não estabeleceu um preço fixo, nem exigiu uma contribuição específica. Ele simplesmente pediu que Nabal oferecesse o que achasse adequado. Esse gesto permitiu que Nabal demonstrasse sua generosidade livremente,
sem se sentir pressionado. A relação entre eles estava fundamentada na confiança mútua e no respeito. Em vez de impor sua vontade, Davi ofereceu a Nabal a oportunidade de agir com generosidade. Sua abordagem foi construída na base do respeito mútuo. Ele aguardava a resposta de Nabal, desejando que ela refletisse a bondade e a justiça que haviam sido parte de sua história conjunta. Davi deixou a decisão nas mãos da generosidade de Nabal. Os mensageiros de Davi aguardaram a resposta. Samuel 25, versículo 10 a 12 da Bíblia Amplificada, relata que Nabal respondeu aos servos de Davi dizendo: "Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, há muitos servos que se rebelam contra seus mestres. Deveria eu pegar o meu pão, a minha água e a carne que eu preparei para os tosquiadores e dar a homens que nem sei de onde vêm?" Os jovens de David retornaram e relataram tudo o que Nabal havia dito. Nabal estava, de fato, ciente de quem era Davi, considerando que a fama de Davi se estendia por toda Israel. No entanto, Nabal escolheu ignorar a identidade de Davi e insultá-lo diretamente. Ele questionou de maneira desprezível quem ele pensa que é. Nabal continuou menosprezando Davi, insinuando que ele era apenas um rebelde e fugitivo. Essa afirmação era falsa, uma vez que Davi tinha sido sempre leal e havia se defendido com prudência diante das investidas de Saul. Nabal demonstrou sua falta de consideração e empatia, recusando-se a compartilhar seus bens. Nabal revelou sua atitude mesquinha, ao invés de reconhecer que todas as coisas pertencem ao Senhor. Ele viu seus bens como propriedade exclusiva e não estava disposto a compartilhar. Generosidade verdadeira não começa com o pensamento: "Isto é meu e vou compartilhar contigo." Em vez disso, ela reconhece que tudo pertence ao Senhor e, portanto, a generosidade é uma forma de compartilhar o que já é do Senhor. Diante da recusa insultante de Nabal, David tomou uma decisão. Ele instruiu seus homens a pegarem suas espadas. Cerca de 400 homens seguiram David, enquanto outros 200 permaneceram com provisões e suprimentos. David estava se preparando para agir em resposta à recusa desrespeitosa de Nabal. A recusa de Nabal foi uma tentativa de insulto que Davi entendeu claramente. Davi era um guerreiro forte e destemido, e não era alguém que se acovardaria facilmente. Ele teria instruído seus homens a se prepararem para o confronto, caso estivessem vivendo em nossa época. David estava pronto para a luta. No entanto, esse não é um momento de destaque para David. Ele não respondeu à altura do que o Senhor teria esperado dele em face de um insulto ou até mesmo de um ataque. Deus nos instrui a responder a insultos com amor e bondade, retribuindo o mal com o bem. Esse é um terreno elevado a trilhar. David não tratou Nabal com a mesma paciência e consideração que havia demonstrado para com Saul. Cerca de 400 homens acompanharam David. Ele não estava vindo a Nabal apenas para fazer uma declaração. Estava disposto a eliminar a ameaça. David e seus homens se armaram, deixando alguns para trás para guardar seus pertences e agirem como reforços, caso fossem necessários. Um dos jovens servos de Nabal informou a Abigail, esposa de Nabal, sobre o ocorrido. Ele contou a ela que David havia enviado mensageiros com a intenção de abençoar e saudar Nabal, mas havia sido tratado com desdém. Em contraste, os homens de David haviam sido generosos e protetores com eles, enquanto estavam com o rebanho. O jovem servo alertou Abigail sobre a ameaça iminente. Ele revelou que um mal estava sendo planejado contra Nabal e sua casa. No entanto, ele também reconheceu que Nabal era alguém difícil de tratar devido à sua natureza perversa. Nabal havia insultado os mensageiros de David, demonstrando seu desprezo. Nabal, e por extensão David, usaram palavras de desprezo e desrespeito. A situação estava clara para os empregados de Nabal. Eles estavam certos de que David não aceitaria esse insulto sem reagir. Eles pediram a Abigail que tomasse alguma ação, não apenas por eles mesmos, mas também pela segurança da casa. Nabal era tão intransigente que não valia a pena sequer tentar conversar com ele. Isso demonstra o quanto eles percebiam a futilidade de uma abordagem direta a Nabal.
Esses homens compreenderam a verdade expressa no livro de Provérbios, embora esse livro ainda não tivesse sido escrito. Eles conheciam a realidade de Provérbios 17, versículo 12. Melhor topar com uma ursa roubada de seus filhotes do que com um tolo em sua estultícia. Eles fizeram um apelo à vida ou à morte a Abigail, reconhecendo que era mais sensato enfrentar uma situação perigosa do que tentar convencer um tolo. Abigail agiu rapidamente. Ela pegou 200 pães, 2 jarras de vinho, 5 ovelhas já preparadas para assar, 5 medidas de grãos tostados, 100 cachos de uvas passas e 200 bolos de figo. Ela carregou tudo isso em jumentos e instruiu seus servos a irem à frente. Ela os seguiu montada em seu jumento. No entanto, ela não informou nada disso a Nabal. Enquanto Abigail se dirigia a um local oculto na montanha, de repente, ela se deparou com Davi e seus homens, que estavam vindo em sua direção. Abigail agiu rapidamente e com discernimento, compreendendo a urgência da situação. Ela não tinha tempo a perder. Abigail agiu de maneira sábia e diligente, tomando ações que Nabal deveria ter tomado. Ela carregou uma quantidade impressionante de comida em um curto espaço de tempo, o que demonstra a riqueza de Nabal. Se ele já possuía tantos recursos, sua resposta insensível a Davi se torna ainda mais decepcionante. Davi havia dito: certamente em vão tenho protegido e guardado tudo o que esse homem possui no deserto, e nada lhe faltou de tudo o que é dele. 1 Samuel 25, versículo 21 a 22. Davi percebeu que havia se esforçado em proteger os rebanhos e bens de Nabal, e estava prestes a tomar uma decisão com base nas ações e palavras de Nabal. Davi reconheceu que havia cuidado dos bens de Nabal no deserto, e não deixou nada faltar. No entanto, Nabal respondeu com maldade em vez de bondade. Davi expressou sua indignação, desejando que Deus agisse da mesma forma com os inimigos de Davi. Ele falou de forma emocional, dizendo que, se restasse vivo até a manhã seguinte, qualquer homem ligado a Nabal, ele mesmo o executaria. Davi estava resoluto em sua decisão, mas sua motivação estava baseada na emoção e na vingança. Sua escolha era clara: executar Nabal e os homens de sua casa. Essa resposta era o que os próprios servos de Nabal esperavam. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento rapidamente e se ajoelhou, rosto em terra, em sinal de respeito. Ela reconheceu a culpa e pediu para falar. Abigail implorou para que Davi não prestasse atenção a Nabal, que ela chamou de homem inútil, cujo nome combinava com sua tolice. Abigail revelou que não havia visto os mensageiros de Davi. Abigail reconheceu que Deus havia impedido Davi de derramar sangue e buscar vingança. Ela suplicou que os inimigos de Davi sofressem o mesmo destino de Nabal. Abigail ofereceu um presente para os homens de Davi, pedindo perdão por sua transgressão. Ela profetizou que Deus abençoaria Davi com um reino seguro e duradouro. Abigail assegurou a Davi que, apesar deste incidente, ele não teria razão para se sentir angustiado ou culpado. Ela afirmou que Deus o protegeria, assim como protegeria o precioso pacote de vida. Abigail profetizou que, quando Deus cumprisse suas promessas a Davi, ele não seria perturbado por essa situação. Abigail reconheceu que Davi havia derramado sangue de forma justa e vingado a si mesmo. Ela pediu que, quando Deus abençoasse Davi, ele lembrasse dela com favor. Abigail conseguiu permanecer escondida de Davi até o momento em que se encontraram face a face. A paisagem montanhosa permitiu que ela descesse a colina sem ser notada. Foi Abigail quem primeiro avistou Davi, e sua chegada, com uma grande procissão de presentes, interrompeu Davi e sua comitiva. Davi estava ansioso e irritado quando, de repente, uma grande procissão de presentes e sustento apareceu diante dele. Uma mulher adorável estava à frente dessa procissão. Abigail rapidamente desmontou do jumento, caiu de rosto no chão diante de Davi e se curvou em respeito. Sua apresentação foi discreta e humilde. O gesto de Abigail parou Davi e sua comitiva imediatamente, causando surpresa. Abigail se dirigiu a Davi como uma serva humilde, não como uma superior. Ela agiu com rapidez ao tomar conhecimento da emergência e não perdeu tempo em agir.
Ela estava ciente da urgência da situação e agiu prontamente. Abigail prontamente assumiu a culpa pelo erro, demonstrando respeito a Davi, algo que Nabal não fez. Abigail abordou Davi com delicadeza, pedindo permissão para falar e mostrando respeito. Ela habilmente levou a conversa na direção desejada, usando palavras que apontavam para o resultado que tinha em mente. Ela também trouxe um presente para Davi. Abigail demonstrou astúcia ao indicar que o presente era destinado aos jovens que seguiam Davi, não a Davi em si. Isso evitava a impressão de que ela estava apenas interessada no dinheiro e que a dignidade de Davi poderia ser restaurada com dinheiro. Abigail evitou insultar Davi ao sugerir que sua dignidade poderia ser restaurada com dinheiro. Abigail fez seu pedido de perdão de maneira clara e direta. Por favor, perdoe a transgressão de sua serva Abigail. Ela elogiou o caráter de Davi, apesar de sua irritação atual. Abigail descreveu a agitação presente de Davi como uma aberração temporária. Ela ressaltou que Davi estava normalmente lutando as batalhas do Senhor e que a maldade não era encontrada nele. Abigail lembrou a Davi da promessa do Senhor para sua vida. O Senhor certamente fará para o meu Senhor uma casa duradoura. Ela orientou Davi a olhar além das circunstâncias imediatas, perturbadoras, para a promessa mais significativa de Deus. Abigail aconselhou Davi a considerar a consequência de seu caminho atual e a possibilidade de se arrepender após cumprir a promessa de Deus. Abigail aconselhou Davi a não agir de forma impulsiva, mas a confiar nas mãos do Senhor. Ela sugeriu que ele deixasse o problema nas mãos de Deus, em vez de buscar sua própria vingança. Abigail apelou a ele para avaliar as consequências futuras de suas ações. No entanto, Abigail também cometeu alguns erros. Ela tomou decisões sem consultar seu marido, Nabal, e criticou Nabal abertamente diante de Davi. Embora sua crítica a Nabal fosse fundamentada, não era apropriado falar negativamente sobre o próprio marido. Abigail fez um apelo para que Davi lembrasse dela quando Deus o abençoasse. Ela usou uma metáfora poderosa, comparando a vida de Davi a um feixe de vida na presença do Senhor e a vida de seus inimigos a pedras sendo atiradas de uma funda. Esse foi talvez o aspecto mais vital de sua fala. Abigail usou uma figura de linguagem notável em seu apelo. Ela disse a Davi: "Você é como um feixe que o Senhor segura firmemente junto a si mesmo, enquanto seus inimigos são como pedras que o Senhor lançará para longe." Esse apelo convida Davi a agir como alguém que está próximo do Senhor. Abigail lembrou Davi de quando ele confiou em Deus para a vitória, ao lançar uma pedra da funda e matar Golias. Através de suas palavras sábias, Abigail redirecionou a atenção de Davi do seu desejo de vingança de Nabal para o Senhor. Abigail destacou como Deus poderia resolver a situação de forma rápida e eficaz, muito mais do que Davi com seus 400 homens. Isso fez com que Davi lembrasse um momento em que confiou em Deus para a vitória. Abigail levou Davi a considerar sua proximidade com Deus e a importância de agir de acordo com sua vontade. Abigail elevou Davi em seu apelo, lembrando-o de sua chamada gloriosa, seu destino e sua integridade geral. Ela o incentivou a considerar se suas ações estavam alinhadas com seu futuro e integridade. Isso contrastava com a direção destrutiva que ele estava prestes a tomar. Davi reconheceu o discernimento de Abigail e abençoou sua sabedoria. Ele agradeceu a Deus por enviá-la e por tê-la impedido de derramar sangue e buscar vingança. Davi admitiu que se não fosse por Abigail, ele teria cometido um erro terrível. Ele aceitou os presentes que ela trouxe e permitiu que ela voltasse em paz para sua casa. Davi aprendeu uma lição valiosa por meio de Abigail. Ele entendeu que sentimentos feridos nunca justificam a desobediência. A ação de outros contra nós não deve nos levar a pecar contra eles. Davi reconheceu que Abigail havia o impedido de cometer um erro sério e compreendeu que Deus estava falando com ele através dela. Abigail também ajudou a preservar a reputação de Davi. Se ele tivesse matado Nabal e sua casa, isso teria manchado permanentemente sua reputação entre os israelitas.
Eles sempre questionariam se poderiam confiar nele. Abigail evitou que essa mancha ocorresse, lembrando Davi de seu destino de reinar com justiça e integridade sobre Israel. Abigail também salvou a reputação de Davi diante dos olhos de Saul. Se Davi tivesse matado Nabal, ele teria dado a Saul um motivo legítimo para persegui-lo como um criminoso. Davi reconheceu a sabedoria de Abigail e abençoou tanto ela quanto seu conselho. Abigail não se aproximou de Davi de mãos vazias. Ela resolveu a questão prática, pagando o que era devido a ele. Davi reconheceu que Nabal tinha saldado a dívida, e nada mais estava pendente. Quando Abigail retornou a Nabal e revelou o que havia acontecido, ele estava em um estado festivo e alcoolizado. Ela optou por não lhe contar naquele momento, esperando até a manhã seguinte. Quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou sobre o que tinha feito. A notícia impactou Nabal profundamente e ele ficou paralisado e indefeso. Cerca de 10 dias depois, o Senhor atingiu Nabal, que morreu. Nabal viveu de acordo com seu nome, sendo tolo e insensato. Mesmo quando sua vida estava em perigo, ele ignorou a advertência. Nabal representa o pecador que rejeita Deus, apesar do julgamento iminente. Sua atitude representa a recusa em reconhecer Deus e suas consequências. A vida de Nabal poderia ter sido salva se ele tivesse agido sabiamente e convidado Davi para a festa. Sua ganância e insensatez foram sua ruína. Deus interveio, e Nabal foi atingido pelo julgamento divino. Abigail agiu sabiamente para salvar Davi e Nabal de si mesmos, mas isso não impediu o juízo de Deus sobre Nabal. Davi reconheceu que não precisava buscar vingança com as próprias mãos. Ele agradeceu a Deus por ter impedido que ele agisse de forma impulsiva e vingativa. Isso demonstra que Deus é mais do que capaz de agir em nosso favor e executar justiça. Após a morte de Nabal, Davi reconheceu a intervenção divina e abençoou o Senhor por ter protegido sua reputação e evitado que ele buscasse vingança. Davi enviou mensageiros a Abigail, propondo casamento a ela. Abigail agiu sabiamente e, em última análise, ajudou a restaurar a paz e a justiça na situação. Abigail demonstrou humildade e prontidão para servir ao curvar-se diante de Davi e oferecer-se como uma criada. Ela expressou sua disposição para servir e lavar os pés dos servos de Davi. As ações de Abigail demonstraram sua humildade e seu comprometimento em apoiar e servir em seu novo papel. A resposta rápida e ação de Abigail a levaram a montar um jumento com suas servas e seguir os mensageiros de Davi. Ela se tornou esposa de Davi, juntando-se ao seu lar. Davi também havia tomado outras esposas, incluindo Ainoã e Abigail. No entanto, o texto explica que Mical, que originalmente era esposa de Davi, havia sido tirada por Saul e dada a outro homem. Assim, Abigail se tornou esposa de Davi. O casamento de Abigail com Davi não foi inadequado, pois ela se tornou sua esposa após a morte de Nabal. A situação com Mical havia mudado devido às ações de Saul. Na narrativa bíblica, relacionamentos e casamentos eram às vezes complexos e sujeitos a fatores culturais e políticos. O casamento de Abigail com Davi foi resultado da providência de Deus e de suas próprias ações.